Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do podcast do Compre Alugue Agora. Aqui reunimos especialistas no mercado imobiliário para ensinar algo a você aí de casa. Eu sou Ana Carolina, co-CEO do Compre Alugue Agora, e eu estou aqui mais uma vez não por opção com... Rodrigues Vézia, CMO do Compre Alugue Agora. A gente tá aqui para mais um episódio. E se você acha que vai ver esse episódio só para ver a Ana me maltratando ao vivo, você tá enganado. Falamos de conteúdo imobiliário aqui também, tá? Mas terá ofensa. Acaba tendo, né? Hoje a gente tá aqui com quem a gente tá aqui, Ana? Peraí, não fala ainda. Eu ia falar. Não fala ainda, porque antes disso eu queria pedir para todo mundo que tá assistindo a gente a se inscrever no canal, certo? Certo, deixar um comentário, uma curtida. E pra você que falou, aquela menina fofinha, eu me chamo Ana, tá bom? Sabe aquela que falou que ficou com dó de mim? Pois é, não precisa ter, você tem que ter dó é do Rodrigo. Pode ter dó de mim, não ligo não. A gente tá aqui com Castro, produtor de vídeo. Vamos falar de produção de vídeo, vamos falar de produção de foto, vamos falar de produção de conteúdo, né? Parece que é importante nos dias de hoje, né? Não tem como fugir, né? Verdade. Castro, obrigado pela sua presença, um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Vamos bater um papo aí sobre produção de conteúdo, que eu acho que os corretores não tem muito como fugir dessa briga não, né? É realidade. Não é mais gostar. É verdade. Então, obrigado por você ter vindo. E vamos começar contando um pouquinho aí da sua história, até pro público que eventualmente ainda não te conhece. Conhecer um pouquinho de você e tal, como é que é isso? Vamos lá. Bom, primeiro eu só quero saber qual é a minha melhor câmera, o melhor lado aqui, né? Igual os meus clientes, né? Tem o lado certo, né? Brincadeira. Bom, vamos lá. Ronaldo Castro, conhecido bastante no mercado como Castro, né? Tenho um histórico de 17 anos de comunicação e publicidade. E os últimos 4 focados em produção de vídeo imobiliário. Ah, você é publicitário também. Somos dois. Cansei, joguei a toalha. É mesmo? Cara, eu dos Mas 17... mas você cansou, mas você não foi pra muito longe, né? Não dá, né, cara? Assim, você mudar radicalmente é perigoso, né? E principalmente pra gente que trabalha com comunicação... Eu tinha uma carteira de clientes, tinha faturamento, tinha tudo, né? Que já tava ali tudo certinho. Mas eu já vinha dos 17, uns últimos 2, assim, que eu não aguentava mais sentar na frente de um computador para falar de comunicação, cara. Era algo, assim, que já tinha me cansado. E, assim, né? De tudo que eu vivi, de oportunidades de treinamento, palestra, né? Tudo que traz, né? Edifica conhecimento. Aquela coisinha de... trabalhar com o que ama, trabalhar com o que gosta, né? Isso sempre tá em volta dessas conversas, assim. E legal, a gente entende a mensagem, né? Sim, mas muitas vezes isso fica muito mais no âmbito... Do imaginário, meio do utópico, imaginário, né? Meio utópico, assim, e aí, como é que é? Não que eu não gostasse do que eu fazia, mas já tinha cansado. E aí você fala assim, pô, eu quero mudar, e aí eu faço o quê? Aí eu comecei a pensar, então começar a pensar o que eu gosto, né? Não precisava pensar muito, assim, não precisa, né? Dentro da realidade, dentro do que eu já vivia. Sempre gostei muito de vídeo, mas dentro daquilo que eu precisava fazer, eu terceirizava, não botava a mão na massa. E sempre gostei do ambiente de arquitetura, de interiores, imóveis, né? Assim, esse ambiente sempre foi muito, muito legal. E aí, por coincidência, eu tinha um amigo próximo que ele é fotógrafo de interiores. E aí comecei a olhar mais, comecei a entender mais o que ele fazia. Eu ia te perguntar, como que você caiu no mercado imobiliário? Porque o mercado imobiliário, por mais que ele movimente muito dinheiro, a galera não acha tão atrativo, não é tão atraente. Então, hoje sim, né? Hoje todo mundo quer, né? Depois da pandemia, que a galera começou a brilhar nas redes antes sociais. Não, até em direito. Direito imobiliário era uma coisa que ninguém queria fazer. Tanto que, até mesmo, né... Quem é velho de mercado corretores sabe, né? O corretor, ele vinha para o mercado imobiliário como uma alternativa. Plano B. Né? Plano B. E hoje não. Tem muita gente que, nesses últimos 3, 4 anos, que mais fez é sair de outras áreas para vir para o mercado imobiliário. Verdade, realmente. Né? Eu acho que isso é fruto também de um mercado, acho que não só em de crescimento, uma onda, mas também de profissionalização, né? Eu acho que hoje...
Você ser corretor, você tem mais ferramentas, né? Total. Que te permitem também ser um profissional mais qualificado e mais reconhecido, né? Não, e você vê, sabe, as redes sociais democratizaram muito. Então Total. você vê grandes celebridades corretores, é muito legal. Porque você não conhece, eu não conhecia, assim, minha família inteira é de corretores de imóveis e eu não tinha uma referência, sabe? Nossa, isso é grande. A não ser Valentina Caran, que tem a cara em todos os lugares. Mas fora ela, eu não conhecia casos de sucesso antes da pandemia. Então, pegando isso e voltando no que você me perguntou, é assim, nessa coisa de estar saturado, querendo mudar, esse meu amigo que é fotógrafo de interiores, né, mas focado realmente em interiores, arquitetura, né? Uhum. E legal, eu me identifiquei com o cenário e tal, e comecei a estudar. Né? Antes de sair fazendo, comecei a estudar. Antes de começar a botar a mão na massa mesmo, foi quase 2 anos, 1 ano e meio no mínimo, perto de 2 anos, entendendo tudo, toda essa questão de produção, seja foto, vídeos e tal. E aí, eu passei pelo mercado imobiliário, eu dei aquela sapeada ali, entendendo o que tinha, mas nada me chamou muito a atenção. Fiquei focado mais em estudar o ambiente de arquitetura e interiores e tal, para entrar no mercado e fazer essa transição da publicidade, né? Os clientes que eu tinha e ir fazendo, né, mudança de carteira e tal. E aí, na época, já era alguma coisa bem feita, mas né, não longe do que se teve, principalmente da instalação da pandemia para frente, né? Que era o Braga, né? Que já fazia muito bem. O Pilger, o Cleberson, que fazia no Espírito Santo, e o Ricardo, alguma coisa que eu não lembro agora, que também, se eu não me engano, era ali do Espírito Santo também. Não tinha muito mais. Se tinha, era algo muito inferior, assim, do que eles faziam. Mas passei. E aí, foquei lá e tal. Meses depois, 8 meses depois, talvez, eu voltei. E aí, algo tinha mudado, né? Essa coisa da intensidade e da qualidade da entrega tinha melhorado. E aí, foi quando começou os primeiros sinais da pandemia, né? Que foi o primeiro movimento de tudo parar e tal. Enfim, aí ali começou. Nisso, eu tava nessa coisa de sair os clientes e tirando alguns clientes, alguns saindo, né? E eu também deixando ir embora, porque eu queria essa mudança. Aí, enfim, me movimentei, não precisei de muita articulação, me movimentei, acabei caindo em Alphaville primeiro, mas ali eu já tinha estudado muita coisa, já tinha visto muita coisa, e aí as minhas referências eram de fora. Né? Apesar de ter visto Braga, não sei o quê, as minhas referências eram fora. E praticamente continuam as mesmas até hoje. Drumelia na Espanha, TRG na Austrália, enfim. Era onde eu entendia que tinha uma produção até já de muitos anos, independente da pandemia, muito antes da pandemia até, com muita qualidade, com muita entrega. E né, com quantidade, com periodicidade, comecei a estudar muito e comecei a aplicar naquilo que eu entendia que eu tinha que entregar também. E ele caiu num lugar feio, né? Em Alphaville. Um lugar com casas feias, casas pequenas. Pelo menos tinha um cenário legal aí pra... E até pegando essas referências de fora, um local talvez mais próximo, né? Enquanto o cenário... Sim, era bem dentro daquilo que eu entendia que era a entrega. A minha preocupação, o meu olhar sempre teve na entrega, né? De entregar o melhor. E para entregar o melhor, você vai sim embrenhando naquilo que realmente entrega o que é melhor, né? Aí as coisas vão se falando. Sim, total. Até pegar esse gancho, eu tenho uma perguntinha bem simples pra te fazer, tá? Pegar esse gancho já de toda essa sua bagagem nesse mercado e tal. Simplesinha a pergunta, tá? O que um vídeo imobiliário precisa ter pra vender o imóvel? Cara, eu acho que tá um pouquinho atrás disso, né? O imóvel em si, ele é o mínimo, uma vez que ele é o produto final de entrega, né? Então, quem tá atrás, seja um corretor, seja um produtor de vídeo, eu acho que a primeira
a primeira marcha aí a ser engatada é você educar o teu olhar para você entender quais são os melhores enquadramentos, os melhores movimentos, para valorizar o ambiente que você está mostrando. Não é só simplesmente ligar uma câmera, seja um celular, seja uma câmera qualquer, e registrar. Né? É você entender dentro de um ambiente se é a amplitude que tem que falar naquela cena, é a amplitude, se é um detalhe, um acabamento, um item de decoração. Só que para isso é preciso educar o olhar. E educar o olhar é o quê? Buscar referência. E buscar referência do quê? Do que é bom e do que é ruim. Do que é bom, você almejar e entender aquilo como objetivo da onde você quer, por mais leigo que você seja. E daquilo que é ruim. E ruim não só na qualidade, mas ruim naquilo que também deixa aquele teu objetivo ou pejorativo ou com qualidade muito baixa, né? Então, se o meu objetivo de entrega, de qualidade, seja visual, seja oratória, seja, né, o assunto que for, é qualidade, e é isso que todo mundo preza em entregar, que é qualidade, a primeira coisa que você tem que fazer é educar. Porque você não sabe, não é o equipamento que faz. O equipamento não faz nada. Ele te traz mais ou menos qualidade, mais ou menos recurso. Né? Se você pegar hoje e falar assim, Ronaldo, né, até no brief que a gente fez, o que é melhor? Um celular ou uma câmera, né? Não tem melhor ou pior. Você tem equipamento adequado à tua realidade e aquilo que você consegue dominar naquele momento, né? E hoje, falando de celular, é difícil falar que tem celular ruim com câmera ruim. Né? É óbvio, o que você tem de diferença? Você tem num celular um sensor desse tamanico, enquanto numa câmera você tem um sensor desse. É óbvio que a câmera vai entregar muito mais qualidade, que é o que a gente chama de range. Mas, se você tem muita qualidade no periférico, no equipamento, mas você não entende o que você quer entregar, você não faz nada. Não adianta nada. E aí eu vou te dar um exemplo muito prático disso, que é assim, eu sempre tive muita dificuldade, eu não sou um cara, eu sou autodidata, eu nunca fui de inventar de fazer cursos, né? Não chegou um período da vida que eu dei mais valor a isso e entendi que precisava, né? Mas eu sempre fui autodidata para tudo. E sempre tive muita dificuldade com o aprendizado técnico, de tudo. Desde o computador ao celular. Se entrar muito no mérito de questão muito técnica, ferrou, né? É igual carro. Você entra, liga, engata a primeira e vai embora. É mais ou menos isso, Eu né? não sei muito sobre carros mesmo. Essa parte técnica, não sei. A gente sabe usar, né? Mas quando você sabe o que você quer e aonde você quer chegar, e principalmente quando a gente pensa em qualidade, por mais que você não entenda do periférico ali, da questão técnica, o teu olhar você começa a ter esse estudo, começa a ter essa preocupação de educar o teu olhar. Quando você faz alguma coisa e viu que não chegou naquilo, você sabe que não chegou. O que você tem que fazer, qual é a configuração que você tem que mudar. Você pesquisar. Ou pesquisa, ou aprende na raça. E eu aprendi na raça. O meu primeiro ano de filmagem foi um sufoco. Porque eu não entrava. O tico e teco não falavam um com o outro, né? O que muda, obturador. Enfim, sabe assim, era tudo muito chato, muito técnico pra mim. Mas eu sabia o que eu queria fazer, o que eu queria entregar. Então, eu acho que é isso, assim. Seja para um corretor, seja um profissional novo do mercado, a primeira coisa que fazer, cara, vai estudar, vai pesquisar, vai educar o olhar, que aí, à medida do tempo, você vai entendendo. Porque não tem muita regra, né? No sentido, você tem que enquadrar assim, enquadrar assado. Qual que é o objetivo? Aí, dentro do objetivo, você sabe o que você tem que enquadrar. E deixa eu te fazer uma pergunta. Os vídeos que eles vêm com a descrição do imóvel, com a pessoa falando, não necessariamente aparecendo, mas que vem como se fosse um guia, como se fosse um tour. Estamos entrando aqui, a casa de tal jeito, tarará. Eles têm uma conversão maior do que vídeos que só mostram o imóvel com uma musiquinha atrás? Não tem muita regra, essas coisas assim. O que você tem, volto a dizer, é objetivo, né? Os vídeos curtos, aí tem diferença do vídeo curto e o vídeo longo, né? O vídeo curto é óbvio que é para despertar interesse, é iscazinha, né? Então, quanto mais enxuto, mais curto, mais conciso, mais objetivo ele for, melhor.
E aí, as plataformas, principalmente, vamos falar, né, de Instagram, né, mídias sociais, ele te indica que os 3 primeiros segundos tem que ser os principais, né? Uhum. E aí, hoje, né, acho que vou pegar um pouquinho desse gancho, assim, todo mundo acha, 99, vários 9% dos corretores acham que tem que começar falando. Se você pegar hoje da massa, se você entrar no Instagram e começar a pesquisar, a maioria dos corretores começam o vídeo hoje falando. Porque eles acham que o melhor vídeo é falando. Uhum. Eles não entenderam Eu que... também achava. Não é. Ele tem que ser interessante. Uhum. O que vai ser, se vai Não ser falando... necessariamente, né? Se vai ser falando, se vai ser de ponta cabeça. Ele tem que causar algum impacto que te gere curiosidade, Uhum. né? Que não te faça pular para outra coisa. Né? Se começa falando, mas se a pessoa falou errado, falou besteira, ou tá lenta pra falar, perdeu. Do mesmo jeito, entendeu? Lenta pra falar é uma coisa que me incomoda mesmo nas redes sociais. Então, mas aí Porém, que tá. também não pode ser muito rápido. Então- Então tem uma... Aí o que acontece? Pegou em tentativa e erro, e acertos, adaptações. Então, assim, o que eu entendo? O vídeo curto, principalmente o Stories, os vídeos de 15, 30 segundos, no máximo 60, independente de começar falando ou não, só imagem, ele tem que ser com o objetivo de atrair a atenção. Seja seja a receita que você fizer, começando de um jeito ou terminando de outro, não importa muito, tem que ser interessante. O vídeo maior, que ele pode ser, no caso, se você tiver um objetivo de impulsionamento ainda, no máximo 90 segundos. Isso é importante falar, viu? Nem todo mundo sabe. Então, é assim, ó. O que adianta você fazer um vídeo de 30, de 3 minutos, 4, 5, E não 10, poder se ele não impulsionar. chega em lugar nenhum? Sim. É o velho assunto lá, né, de quem trabalha em comunicação e publicidade, que alguém chegava para você para fazer uma campanha, né, na agência, ou você como um freela, pedia para fazer lá uma campanha, uma comunicação, uma arte e tal, para você fazer, sei lá, panfleto. Você pega 10 mil panfletos, gasta uma bala em gráfica na época, gastava uma bala, que era super caro, aí você entrega pro cliente e o cliente fazia o quê? Embaixo do balcão, dentro da gaveta. Chega para quem? Chega para ninguém. Perdeu tempo, dinheiro, esforço. Uhum. Não é diferente com a comunicação online, não é. Se você tem um vídeo de 3, 4, 5, 10 minutos, seja quantos minutos for, aí qual que é o objetivo? É que ele seja interessante para reter a audiência no assunto que está sendo falado. E né? quanto mais longo, mais difícil é, né? Mais difícil entendeu? Então não é uma questão de tempo, é uma questão de deixar algo interessante. Se for interessante, se ele tiver 3 segundos, ele tiver meia hora, tá tudo certo. E uma dúvida, a locução... Você queria perguntar? Não, manda bala. Eu ia perguntar de qualquer jeito, porque eu sou educada. Mas um corretor, ele tá fazendo a locução. O jeito que ele pronuncia as palavras, a dicção, a oratória, faz diferença? Total. Isso em qualquer lugar, principalmente quando quando a gente pensa em expressão, fala, né? E principalmente quem lida com o público. Em qualquer setor, principalmente o corretor de imóveis, né? Mas em qualquer setor, você tem que saber falar. Se você não sabe, você aprende. Uhum. Eu acho que todo profissional ele tem que entender, né, que ele não é obrigado a ser sabendo de nada. Só que ele tem que se dar o mínimo de esforço de se dedicar a aprender aquilo que ele não faz. Se ele tiver... Aí não entra mais no quesito. Aí quando a gente começou, né? Até acho que antes de abrir aqui, não se trata mais de gostar, de querer. A gente está num momento, independente de setor, de nicho, a comunicação digital ela é uma realidade e você tem que se adequar a ela, gostando ou não, querendo ou não. E o falar, o se expressar, o escrever, que é algo hoje, assim, terrível. Algo, Não sabe escrever, escreve pouco, cara. Não sabe falar? Fala pouco, mas fala direito. Uhum. Né? É isso, e não é por ser chato, é fato. Simplesmente isso. A sua mensagem ela tem que chegar limpa, clara, objetiva e atrativa no seu público-alvo. Se você falou demais,
encheu o saco. Se você falou de menos e faltou informação que seja relevante para o teu cliente, então não é questão de quantidade, é questão de objetividade. Uhum. Até pegando esse gancho aí, o corretor hoje que tá engatinhando aí nessa questão da comunicação, né? Quando a gente traz isso para esse universo de produção de vídeo, etc. E às vezes a gente tá falando de profissionais que realmente tem muito pouco background disso ainda, né? Normal, como você mesmo falou. Normal, às vezes a pessoa não tá muito familiarizada com isso, né? Que conselhos você daria para esse profissional que está começando a querer tirar melhores fotos, produzir melhores vídeos, né, do portfólio dele, dos serviços dele? Assim, ó, são duas coisas que eu acho que é interessante falar. Eu, como produtor, como profissional que presta serviço para isso, a minha expectativa de que o meu cliente ele saiba falar, de que ele tenha um mínimo de desenvoltura é zero. E a minha disposição para ajudar ele é total, cara. Se tem uma coisa que eu não tenho, é uma vontade de preguiça e não olho pro relógio. Se eu tiver que refazer uma cena 50 vezes, eu faço. E os clientes que trabalham comigo sabem disso, assim. Eu não tenho a menor pressa. Eu refaço a cena, às vezes saiu, beleza, e eu podia, engatar a segunda e seguir. Vamos refazer de novo, até sair direito. Tem cliente que até fala, nossa, de novo, até sair direito. Porque eu poderia ser prático, objetivo no sentido de pensar, eu tô cobrando por dia, por hora, chega lá, faz, se o cara sabe, ele sabe, se ele não sabe, o problema é dele, lava as mãos e vai embora. Mas muito mais do que entregar vídeo, eu entrego essa prestação de serviço, essa ajuda de fazer com que esse cara chegue num lugar que ele não está preparado para chegar. E eu, como de comunicação, se eu tenho essa experiência, eu tenho essa aptidão, é isso que eu quero entregar, né? E aí, o que eu digo para o público no geral? Seja ele fazendo selfie ou contratando um profissional. Vai fazer sozinho? A receitinha do bolo é a mesma para todo mundo. Vai estudar, cara. Vai educar o teu olhar, vai educar a tua mente, vai educar os seus ouvidos para você ouvir. Quanto mais você assiste, quanto mais você ouve, mais você aprende e menos você tenta fazer. Porque chega na hora de fazer, você sabe o que fazer. Mesmo que o assunto ou os dados mais específicos daquele imóvel, ou seja, do que for, sejam mais pontuais, mas o todo você já entendeu. Fica mais fácil, né? Então, quanto mais você ouve, quanto mais você estuda as referências, melhor mais fácil. E aí uma dica que eu acho que é a melhor de todas, independente também de fazer sozinho ou com um profissional. Isso vai encurtar uma jornada assim tremenda. Escreve antes, cara. Escreve antes. Sim. Faz um roteiro ali, no sentido de vou falar tal coisa. E a melhor coisa que as pessoas fazem, cara, para de falar muita coisa. Para de ficar encharcando de informação ou de atributos. O imóvel maravilhoso, perfeito, deslumbrante. Não, enxuga o imóvel, né, que situado na região XYZ. Fala do imóvel sem ficar rebuscando muita informação. E escreveu, lê e vai enxugando. Quanto mais enxuta a informação, melhor. E quando você escreve antes e vai para onde você tem que fazer, já sabendo o que você tem que falar, fica muito mais simples, muito mais fácil. Você não perde tempo, você não esquece de falar coisas que realmente importam, né? Que é deixar para a última hora. Sim. Eu acho que até uma dica que eu queria dar para pessoas que eu conheço que já fizeram isso. Nunca gravem de frente pro sol. Se o sol tá lá, não é pra gravar pra cá, porque vai explodir. Um eclipse, né? Não fica legal, parece que a imagem perde a qualidade. Isso é um negócio que me incomoda profundamente. Eu nem tô falando do mercado imobiliário. Pessoas no geral fazem isso. Mas isso é falta de mas referência. mas é aí que tá. É o educar o olhar. Porque
nisso de educar o olhar, você vai buscando as referências, as pessoas vão falando, então é uma junção de fatores que vão ajudando você a ter essa bagagem, né? Não é só olhar, né? Então, você vai assistindo, vai entendendo. E outra coisa, né? Vai buscar referência fora. Não, o que acontece muito? Né? As pessoas buscam ser diferentes e buscar ser diferente acaba fazendo igual todo mundo. Porque busca referência no mesmo lugar, né? Então, o mercado imobiliário tem um monte de referência legal? Tem, mas vai para outras coisas. Vai para o gênero alimentício, vestuário, viagem, enfim. Sim, né? Vai buscar outras referências, sabe? Vai buscar Nike, Nestlé, sabe? Vai buscar outras referências e traz para dentro. E eu acho que hoje, né, no volume que se tem, porque é interessante, né? Hoje, 4 anos depois, né? Antes de atuar no mercado, eu tinha feito pouquíssimos trabalhos para incorporadora, alguma coisa, trabalho gráfico, assim, de agência, né? Não era um mercado que eu atuei com frequência, nada do tipo. E logo que eu entrei, mas logo, assim, nas primeiras semanas, eu percebi que... aliás, antes, né? Antes de entrar, eu já tinha percebido que era um mercado que menos explorava realmente comunicação, como deveria se explorar, né? Tirando as incorporadoras, as empresas que faziam isso de massa, porque no final das contas era muito mais obrigação por ser uma instituição, por ser né, corporativo, mas o mercado imobiliário, ele assim, era a rapa do tacho de usar e saber usar a comunicação. Hoje, isso já começa a se inverter. Porém, como é uma coisa muito nova, muito recente ainda, 4 anos é muito pouco, né? O que acontece? Não se tem a vivência desse ambiente de comunicação, então é tudo muito ainda imaturo, vamos dizer assim. Então a galera vai meio que na onda de tudo. Tudo que aparece, alguém fez alguma coisa diferente, esse diferente em uma semana se tornou banal, porque todo mundo tá fazendo igual. Sim. Né? Porque não entende ainda que... O que está acontecendo muito? Que é o contraponto disso. Não se tinha, não se usava. E hoje está fazendo numa quantidade, numa velocidade absurda. E aí, o que acontece? Todo mundo fazendo igual, fica todo mundo igual. Não se busca referência de fora. E eu acho que o pior, a parte mais crítica, está se dando muita importância na quantidade... É verdade. Em demérito da qualidade. Apesar de que o que está sendo feito hoje no mercado imobiliário tem muita qualidade, tem muita gente boa trabalhando, né? Tem muita... Mesmo meninos, né, que acabaram de entrar no audiovisual, que ainda estão só com um equipamento mais enxuto, que é um celular, fazem com muita qualidade técnica e entregam uma qualidade boa, né? Mas falta a qualidade da produção no sentido de planejar o que vai ser feito e parar de pensar na quantidade, tem que fazer todo dia, tem que fazer toda semana. Não, faz menos, mas aumenta a qualidade da entrega da informação para você unir a qualidade da visual, qualidade do áudio, qualidade do vídeo com a qualidade da informação. E aí você começa a rebuscar mais o negócio. Aí entra a luz, aí entra realmente um roteiro onde você estudou exatamente o que vai ser falado para não sair igual do vizinho. Né? Usar linguagens de outros segmentos, apelos de outros segmentos que vão deixar... Não é diferente e nem novidade, mas trazem um outro posicionamento dessa qualidade, né? Porque quando você começa a olhar as produções dos comerciais, seja de uma Nestlé, uma Nike, presta atenção, né? Então a gente não tá falando mais de vídeo, registro, né? Que é o que está se fazendo muito, apesar da linguagem, mas na quantidade que está sendo feito, entra muito mais como registro do que uma produção. E aí eu levo a todo mundo pensar muito mais numa linguagem publicitária, muito mais numa linguagem de comercial, que é onde você começa a trazer o que é a qualidade da informação e esse cliente, ele começar a entender que não é só mais um. Né? Porque aí você muda, inclusive, o conceito da coisa, né? Porque se você faz um imóvel, um vídeo de um imóvel
no sentido de uma preocupação dele ficar esteticamente bonito e tal, mas ainda é um registro, né? Registro. É isso. Se você traz para uma linguagem publicitária, aí você está fazendo um Aí conteúdo conceito. de venda. Aí é conceito. E você Aí está vendendo, né? Porque te obriga a trazer um outro olhar pra coisa, né? Então, mas aí... Especialista. Sentiu, né? Aí que E você viu, né, que o cara fugiu da publicidade pra voltar pra publicidade. Né? Ele falou publicidade várias vezes aqui. Mas aí que tá. A dica dele é: façam publicidade. Gente. Mas aí que tá. E assim, eu acho que essa questão da quantidade hoje, né? Essa preocupação tá justamente nessa questão, assim, ainda tá todo mundo preocupado com a venda. De fazer um conteúdo, seja ele qual for, pensando que ele vai fazer aquele conteúdo para vender. Sendo que o conteúdo que ele faz é para crescimento de marca pessoal. É onde eu digo que o produto principal não é o imóvel. Para nenhum corretor, o produto é o imóvel. O produto é ele. Ele entender que fazer um bom vídeo, com uma boa oratória, com uma boa produção, boas fotos, bons retratos... E outra coisa, não adianta fazer tudo isso e botar na gaveta. É o assunto do folheto, né? Não adianta nada você fazer uma pancada de material, gravar toda semana, um monte de coisa e não ter bala para colocar na publicidade, na mídia. Né? Senão tá lá parado, né? Você vai só no orgânico, menos de 2%, né? Não chega para ninguém. E aí, então, pra que eu vou produzir tanto volume de material se ele não chega para ninguém? Não tem necessidade. Então, você diminui essa quantidade, pega a sua verba, coloca para que ela chegue no maior número de pessoas possível com aquele material bem feito, bem produzido, bem planejado, né? E eu esqueci que a gente ia dar sequência. O produto era o corretor, não era alguma coisa nesse sentido? Enfim... Deu uma devagada. Mas vamos lá, vamos seguir que eu acho que uma hora... Moral da história, façam publicidade. Eu fico Também, nessa isso aí. parte. Ô, Jesus! Isso. Eu ia te perguntar, você acha que vídeo realmente tem um nível de conversão, tem um nível de interesse, gera mais leads do que foto? Não, eu pensei que você ia falar outra coisa. Eu tenho público para tudo, né? À toa que as mídias, elas têm pluralidade de formatos. Então, você tem o Stories, que é para vídeo curto. Você tem o feed de notícias para um vídeo um pouquinho maior e uma identidade diferente do que do Stories e do Reels. E você tem fotos. Aí você tem opção de colocar uma foto, você tem opção de fazer um carrossel. Por que tanta diversidade? Porque tem público para tudo. E aí, o que é importante? Esse corretor, de modo, esse profissional que ele precisa de material de comunicação, ele entender que não é só fazer vídeo longo, nem só fazer vídeo curto, nem só fazer foto, nem só fazer stories. É ele entender que ele precisa falar com todo tipo de público que ele quer atingir dentro daquilo que, né, do nicho dele, do segmento dele, do público-alvo que ele tem. Agora, você ter uma diversidade de peças para você conseguir atingir esse público de várias formas, você tem que tomar cuidado com o outro lado que é assim, então eu vou falar com várias mídias, então, sei lá, isso é uma coisa que acontece muito, né? Assim, o cara ali quer falar no Instagram, ele quer falar no TikTok, ele quer falar não sei o quê. Só que ele não tem grana para fazer tudo isso. E aí, a pouca grana que ele tem, ele gasta energia, tempo e dinheiro, principalmente, tentando fazer tudo e não faz nada. Então, escolhe uma mídia e seja forte nela. Então, né, por enquanto, hoje, ainda, Instagram. Então, ataca no Instagram. Depois que você estiver forte lá e conseguir, né, e uma coisa que uma cultura que tá começando a mudar, mudou bastante, principalmente esse último ano e meio. O corretor, ele não tinha o hábito de pensar em comunicação, então ele não guardava dinheiro para isso, ele não reservava dinheiro para isso, né? Então era gasto e não era investimento. Agora ele está começando a entender, né? Isso tá bem claro que o mercado está amadurecendo bastante nesse sentido. Só que eu ainda vejo que ainda se perde... eu acho que eu lembrei o que eu ia falar, que tá ligado a isso. Que é você ter um planejamento
de mídia. Publicidade sempre vai voltar, cara, não tem jeito, né? Que é o quê? O cara tem que ter planejamento, cara, porque senão ele faz uma pancada de peças, ele tem uma pancada de pontos de mídia, e aí ele não tem um planejamento. Bota na gaveta, lembrei, né? Ele bota na gaveta. Então, assim, aí eu não sou mais um profissional de publicidade, mas eu indico que ele contrate um. Para de tentar fazer tudo, velho. Você é corretor, vai vender. Vai vender, vai prospectar, cara, sabe? Assim, tipo, usa a mídia. Você não consegue contratar um cara que sei lá, tem uma boa formação, tem, né, seja, né, qualidade técnica ou de formação. Contrata um júnior, mas pelo menos ele tem que ser um braço teu. Não tenta ficar fazendo tudo, porque você não vai conseguir, não vai fazer direito, né? Enfim. E aí tem a questão da periodicidade, quantidade de peças em cada mídia e quantidade de mídias, né? Tomar cuidado nisso. E para isso é importante o cara, antes de sair fazendo, ou começou a fazer porque precisa fazer, mas em algum momento ele vai ter que parar e falar, cara, eu preciso planejar. Então, a partir de agora, até aqui, eu fui fazendo e fui publicando. Eu publicava uma vez na semana, 2, 10, 50 vezes. Não, mas agora eu preciso ter uma regra de que eu vou publicar todo dia X, toda hora Y, né? E quantidade, né? Então, vamos dar um exemplo. Se o cara, vamos pensar, ele tem foto, ele tem vídeo curto de 30, 40, no máximo 60 segundos, que se adapta bem para um Stories. E ele tem um vídeo de até 90 segundos, que ele serve para o feed de notícias e para o Reels. Ó, olha só, três tipos de mídia, né? De peça de mídia, né? Aonde são 3... Ele precisa publicar as 3 numa pancada só? Não. Publica uma na segunda, outra na quarta e outra na sexta. E por favor, não publique os 3 no mesmo dia, né? Então, mas aí é que tá. Ou o cara, ele publica... Geralmente, ele publica tudo numa pancada só, ou ele pega um só e os outros 2 ficam na gaveta. Viu como existe gente pior do que a que você trabalha, que você às vezes reclama de nós? Sim. A princípio, pelo visto, pra pior, dá sempre. Pra sempre, né? Então é isso, assim, eu acho que dentro, né, as dicas que a gente pode dar, vai muito além, cara, do que o equipamento, vai muito além do que a luz ou o enquadramento, é objetivo, propósito. E aí o cara pensando nisso, o equipamento, ou o enquadramento, ou a luz, vai ser consequência de uma vez que ele tem o propósito, ele tem o objetivo do que ele vai fazer. Mas se ele tá nesse momento, mas conhece muito pouco ou zero ainda, talvez o enquadramento seja o primeiro item para ser aprendido, porque se o corretor, partindo do princípio que ele mesmo vai fazer minimamente, né? Enquadramento e alinhamento. Porque sem enquadramento, você pode dar uma câmera de cinema, ele não faz nada, né? Enfim, é assim, ó. Vamos pensar no seguinte. Basicamente, o que o corretor precisa mostrar? Que o imóvel, ele tem X, Y ambientes, né? Seja sala, cozinha, banheiro, seja o que for. No mínimo, ele precisa... O que ele precisa? De um ângulo aberto. E o mais aberto possível para que a pessoa que esteja assistindo, vendo, entenda o que tem naquele ambiente. Seja piso, seja acabamento de piso, acabamento de parede e decoração, né? Então, pro cara que não tem ainda nem o olhar apurado, educado, e nem parte técnica, e nem equipamento, vamos dizer, né? Ele tá engatinhando, tá começando, no mínimo celular, né? Que aí todo mundo hoje, independente do que tem o raio do celular, até meu mesinho hoje de 3 anos já tá com o celular na mão. Reto. Isso tem uma coisa que eu canso... Hoje tá muito melhor. Hoje, assim, né, 4 anos depois, assim, hoje eu vejo que tá, né? Até 2 anos atrás era de chorar, assim, cara, nunca pra baixo e nunca pra cima, a não ser que tenha objetivo. É reto. Seja na vertical, seja na horizontal. Reto. Não consegue, toma um treme, né, não tem... Pega um tripé com balanceamento ali de ângulo e tal, bota retinho e faz. Consegue, tem a mão um pouquinho mais firme, reto. E aí, qual que é a dica que eu dou? Usa principalmente as linhas verticais como referência. Então, você tá aqui, ali na frente tem, né, no mínimo 2 paredes ali, né? Então, você usa as 2 linhas verticais
como guia para que você enquadre e aí aciona no seu celular as grades que tem, né, de enquadramento aqui no celular, fixa a mão, olha deixa retinho. Se você não consegue, e tem um recurso de edição, alguém que edite para você depois, mas quanto mais aqui você garantir isso na hora de fazer a foto, melhor. Então, em questão de enquadramento, e outra coisa, tenta não fazer, principalmente no começo, você tá pegando aqui um ambiente que ele é afunilado, ele é reto, então você tem parede, linha horizontal e linha vertical, né? Se você tenta fazer os dois no começo, você não vai conseguir. Você vai fazer um torto de um lado, outro torto do outro, os dois, né? Então, o que vai ajudar? Faz em ângulo de 90. Então, em vez de eu fazer aqui a parede reta, eu vou pro canto. Até por isso, porque a maioria das fotos e vídeos de mercado imobiliário, na verdade, eles são feitos em ângulo, né? É verdade mesmo. Isso facilita porque você tem mais dimensão, você consegue ter mais ideia do todo, né? E também tira essa impressão de estar torto, de estar errado. Tem isso. O que não acontece na arquitetura. A maioria dos materiais produzidos para arquitetura é sempre com linha horizontal e vertical reta. Os caras são chatos com isso. Só que aí você já tem que estar um grauzinho a mais ali de saber regular equipamento, olhar, tem que estar, né, ou aí na pós, né, na edição, para deixar tudo isso direitinho. Mas no mercado imobiliário, ângulo de 90 graus, priorizando a vertical sempre, eu acho que é a melhor dica. Acho que essa é boa. Pra quem tá começando já. Sim, e eu ia te falar, estamos chegando ao fim. Acho que é aos finalmente. Só que você desistiu do finalmente na metade dele. O português só saiu errado mesmo. Mas estamos chegando ao fim. E eu queria que você dissesse... falou muito sobre estudo. Onde ou quais são lugares que são gratuitos? Por exemplo, Pinterest, que a galera pode procurar esse tipo de recurso. Se você tem alguém que você indica de fora que faz esse trabalho, pra eles irem pegando referências mesmo. Porque eu, por exemplo, não saberia por onde começar. Eu teria que jogar num, sei lá, corretor de imóveis da Holanda, corretor de imóveis de tal lugar. As melhores referências pra mim, desde sempre, lá de trás, né? Em questão de tudo que você imaginar de referência de conteúdo. Seja do imóvel, seja do posicionamento do corretor como profissional, como entrega de informação, oratória, conteúdo. Para mim, os dois principais. TRG, que é da Austrália, é só procurar no Instagram, tá fácil de achar, TRG. E a Drumelia, que é da Espanha. Para mim, são e vai durar bastante tempo, vai demorar para alguém encostar neles. Assim, são os melhores, assim. Tem muito. No Brasil também, hoje, já tem muita gente fazendo muita coisa legal, muita coisa boa. Eu acho que, o Instagram tá aí, tem um pouquinho que você começar a fuçar já começa a entregar, né? Começa, né, o algoritmo começa a te trazer também, né? E aí, assim, uma coisa é eu pesquisar coisas aleatórias ou alguma coisa de interesse, mas pra achar legal, bonitinho ou criticar. Outra coisa pra eu entender. Né? Então, ter objetivo, propósito, eu acho que é a chave do negócio. Sim, pesquisar com intenção, né? Intencionalidade é tudo. Então tá bom, você quer deixar uma mensagem pra eles? Cara, sei lá. Ficou tímido. Façam vídeos, né? Façam vídeos e o melhor que vocês conseguirem cada um dentro da sua realidade. Buscar sempre o melhor. É isso aí. Muito obrigada, Cássio, pela sua presença. Obrigado a vocês. Quer falar alguma coisa? Não, acho que o grande lance aqui é referência, estudar aí, publicidade. Bora. Bom, então nós finalizemos mais um podcast do Compre Alugue Agora. Não se esqueça de deixar um comentário, um like e compartilhar com seus amigos. E não se esqueça que eu sou a Ana, então se vocês forem falar de mim, é Ana, não a mocinha ou a menininha. Como é que era? Fofa, porém triste? Ai, que dó dessa menina, ela é muito fofinha. Falaram isso no último episódio. Olha de mim. E acho que podemos notar que ela levou pro coração. Levei pro coração. Mas enfim, deixa um comentário positivo, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau. Valeu.